Começando mais um Fast Esportes, vai ajeitando o fone de ouvido que hoje o nosso assunto são os Jogos Olímpicos. Eu bati um papo com a goleira titular da Seleção Brasileira de Handebol, Gabriela Moreschi. Natural de Maringá, no Paraná, Gabriela começou no esporte aos 13 anos. Depois de 4 temporadas em São Paulo, onde foi convocada pela primeira vez para a Seleção Brasileira, a goleira foi jogar no exterior e agora só retorna ao Brasil a passeio. Com passagens por times da Noruega e Romênia, aos 26 anos, a Gabriela joga na França A2. Fui para a Noruega, joguei um ano no time de segunda divisão da Noruega, depois fui pro campeão da primeira divisão, onde eu joguei a Champions League pela primeira vez, e também me integrei na seleção brasileira adulta principal, joguei mundial e sul-americano pela seleção adulta. Depois disso joguei uma temporada na Romênia e atualmente jogo na França, onde estive as 2 últimas temporadas. Gabriela já está reunida com a seleção para as Olimpíadas. Com a amarelinha, a goleira só tem boas lembranças. Olha, para mim sempre estar com a seleção é meio que como se fosse a primeira vez, é sempre muito importante, muito especial. Mas para mim, eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu tive com a seleção adulta, a primeira vez que eu cantei o hino nacional junto daquelas jogadoras que eu sempre admirei tanto. Então esse é um momento que eu vou guardar para sempre para mim, que foi muito importante. Então, acho que de todos os momentos, o que eu mais me lembro, que mais me marcou, foi a minha primeira vez com a amarelinha. Antes de começar a competição, as atletas vão ficar 2 meses juntas e concentradas. O período de preparação começou no dia 14 de junho, em Portugal. De 14 de junho, ficamos juntos até Tóquio, até terminar. Então vai ser Portugal, depois Hungria, vamos fazer alguns amistosos lá. E depois para o Japão já, para fazer adaptação e tudo mais. Então ao todo serão mais ou menos 2 meses juntos, todo mundo junto, todo cuidado para o Covid e tudo mais. Então vamos ficar concentrados esses 2 meses, todo mundo junto. Gabriela relembrou também o período de pandemia e o total isolamento que viveu no ano passado. As competições e os atletas precisaram se adaptar aos novos costumes. Em relação ao treino, nessa temporada, por exemplo, tiveram períodos que a gente ficava sem treino se tinha alguma positiva, porque somos testadas semanalmente. Então, se alguém do time testa positivo, a gente tinha que ficar em casa por 1, 2 semanas, depende. E se jogamos contra algum time que teve um caso positivo ou tudo mais, tinha que ficar em casa sem treinar. Às vezes ir para o jogo com 2 dias de treino só, então isso foi bastante complicado, mas mudou bastante a rotina e foi bem difícil de adaptar e de concentrar mentalmente. Às vezes concentrava para um jogo e dava um caso positivo e tinha que cancelar o jogo ou adiar, então o calendário ficou meio bagunçado, não tinha como a gente programar folga e tudo mais. A atleta conta que conseguiu encontrar a família, mas foi privilegiada. Algumas jogadoras já estão há um bom tempo sem poder voltar ao país de origem. Olha, no meu caso, quando acabou o campeonato francês ano passado, eu fui direto para o Brasil, fiquei 3 meses com a minha família, mas tem meninas no meu time, tem por exemplo uma atleta que é cubana, não conseguiu ir para casa, então ela está sem ver a família dela há quase 2 anos. E isso com certeza deixa o atleta destabilizado emocionalmente. Eu acho que isso afeta bastante no sentido emocional. Porque quando a gente está com a nossa família perto, ou quando a gente tem um tempo livre para sair, fazer alguma coisa, muda bastante o nosso desempenho. Quando as competições começaram aos poucos a retornar, tudo precisou ser adaptado. As medidas de prevenção chamaram a atenção da atleta. Eu acho que todas as medidas de prevenção são super importantes para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. De fazer o teste 2 vezes por semana ou de esperar um teste. Às vezes a gente estava indo para o jogo e tá dentro do ônibus assim, esperando só sair o teste para ver se sentia ou não. E também de não poder cumprimentar atleta antes ou depois do jogo para não ter contato. O fato de não ter torcida, para mim, foi uma coisa que me chamou muita atenção e que mudou também, acho, muito a dinâmica do jogo.
de não ter público. Parece que é um treino, mas é um jogo. Agora o foco são os Jogos Olímpicos. Gabriela acredita que, se seguidas as medidas de prevenção, tudo pode correr bem. Se todo mundo seguir os protocolos de segurança e todo mundo for responsável, realizar bolhas, os times ficarem isolados e todo mundo respeitar, usar máscara e todo mundo se cuidar, ainda mais que agora com os atletas vacinados e tudo mais, ou a maioria deles. E se todo mundo fizer a sua parte, eu acredito que tem uma grande chance de tudo dar certo. A nossa goleira aproveitou para deixar um recado à torcida brasileira. Escuta aí. Olha, quero agradecer e mandar o meu já muito obrigado para toda a torcida, para todo mundo que acompanha a gente, mesmo de longe. Eu vejo como é importante, mesmo que a gente não tenha torcida presencial, mas as mensagens, o apoio, todo mundo que assiste nossos jogos, que manda mensagem positiva, que está de verdade torcendo por nós. Então eu quero já agradecer, mandar um grande abraço de verdade, que essa torcida sem explicação, é muito importante pra gente, de verdade. Continue torcendo por nós e assiste nossos jogos e mandando toda a energia positiva, tá? Valeu!